Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à nossa Masterclass de abril. Nosso tema é mapa de objeções. Então, nós vamos falar como contornar aquela objeção e vou trazer para vocês algumas orientações para auxiliar aqui aquelas famosas objeções que a gente fica sem saber como responder. Tá? Então, vou compartilhar minha tela com vocês. Então, só para vocês saberem, tá dando uma introduzida, o mapa ele não é sobre como vender para 100% das pessoas, só que ele ajuda a ter maiores conversões e a contornar, né, preparar o vendedor, a pessoa, para cada objeção que venha a surgir no nosso meio, tá bom? Ele dá para a gente argumentos. Então, ele vai nos ensinar como argumentar diante de determinada objeção. Então, é como se fosse um guia prático mesmo, tá? Qual que é a melhor forma de usar o mapa de objeções? Eu sugiro que vocês, né, eu vou trazer aqui várias formas de como contornar algumas objeções, mas eu sugiro que vocês tenham, por exemplo, uma planilha no Excel, um documento, que quando chegar, por exemplo, um novo colaborador na minha empresa, eu possa, inclusive, entregar este documento para ele. É como se fosse um documento institucional, algo ali da minha organização que vai me ajudar a preparar melhor as pessoas que trabalham comigo. Então, quem trabalha com secretária, auxiliar aí, pessoal, por exemplo, da área da saúde, auxiliar a secretária até saber como que ela vai contornar se alguém for agendar uma consulta e falar, nossa, mas caro, e como é que ela vai responder esse paciente, tá? Então, a gente pode adaptar de acordo com as nossas realidades. Então, eu sugiro que vocês façam, por exemplo, eu tenho um playbook. O que é playbook? É como se fosse um livro prático, tá? Algo que é editável, é diferente de um e-book, é diferente de um livro, porque um livro eu não consigo editar mais, tá? Ele já está pronto. Agora, um playbook, eu estou sempre atualizando aquilo ali. Então, eu sugiro que vocês façam tipo um playbook. O que é isso? Eu faço no Excel. Eu vou até compartilhar com vocês esse template que eu faço, tá? Eu coloco ali uma objeção e como que eu respondo. Uma objeção, como que eu respondo. Porque no decorrer da minha vida podem surgir novas objeções. Como que eu vou responder aquelas objeções? Tá? Então, a melhor forma de usar um mapa de objeção é aquela que faz sentido para cada um, para a sua empresa, para o seu negócio. Então, se para você faz sentido explorar esse mapa de objeções no Excel, perfeito. Não, para mim não faz. Vou fazer num caderninho, tudo bem, o que for melhor, tá? Eu acho mais complicado o caderninho, mas tá tudo certo e cada um de acordo com a sua realidade. O negócio é ter, fazer, tá? Bom, então, compartilhando aqui minha tela para vocês terem, verem um pouquinho do que eu né, que eu fiz aqui para vocês. Bom, então a primeira objeção é: tá muito caro, né? Essa é uma objeção muito, inclusive, muito utilizada nos tempos atuais. É uma objeção que é muito comum. Então, ela pode até, inclusive, gerar aí calafrios em alguns vendedores. Então, para lidar com essa objeção, a gente segue um passo a passo, geralmente nessa ordem, tá? Primeiro, a gente precisa de demonstrar o valor. Se o meu cliente ele fala que está cara porque ele ainda não identificou qual o valor do que eu agrego na vida dele. Então, demonstração de valor, né? Destacar os benefícios e vantagens exclusivas que o seu produto ou serviço oferece. Você precisa de demonstrar mais o valor. Porque quando eu não identifico qual é o diferencial, eu tendo a escolher pelo preço, tá? Então, mostrar como que ele pode resolver um problema específico ou atender uma necessidade do cliente. Se você vende um curso online, por exemplo, explique como que ele pode proporcionar conhecimento prático e resultados tangíveis. O que você vende para ele? Então, outro exemplo aqui para vocês de um corretor imobiliário. A gente sempre fala algo que vai assim, gerar a conexão, é o que a gente chama de se colocar no lugar do outro, né? A empatia, gerar ali o rapport. Então, eu falo, tipo, compreendo, não entendo você,
né? Realmente, a gente tem que analisar, mas eu nunca falo concordo, tipo, eu não posso falar concordo com o cliente que vira para mim e fala assim, tá caro, tá? Então, tomar cuidado com as palavras que a gente utiliza. Então, ó, compreendo essa preocupação com relação ao preço, mas deixa eu mostrar como que esse imóvel ele pode ser um investimento realmente valioso para você. Ó, eu compreendo, né, essa preocupação com relação ao valor, o preço, tá? Mas deixa eu te mostrar como que o meu serviço ele pode, né, ser um investimento realmente valioso para você. O meu serviço, o meu produto, a consulta, tá? Como ele pode ser realmente, né, um investimento valioso para você. Aí você traz. Olha, imagine morar em um bairro tranquilo, com fácil acesso a escolas, parques e comércio local. E aqui você vai substituir os seus benefícios de acordo com aquilo que você oferece, mas do que também é importante para aquele cliente. Mara, mas como que eu sei o que é importante para aquele cliente? Em todo processo de vendas, eu preciso de começar fazendo perguntas, perguntas de interesse, tá? Então, dependendo do tipo de negócio, não consigo fazer muitas perguntas, mas a gente já imagina o que pode ser um benefício interessante para aquele tipo de cliente, tá? Isso é o feeling do vendedor. Então, no caso médico, é muito uma necessidade, né? Entra uma questão super diferente aí. Então, você vai conseguir identificar quais são os benefícios para aquele seu paciente. O pessoal que tem, né, que é varejista, que vende produto, já consegue imaginar ali quais são os benefícios dos seus produtos, mas não só isso. Tem a opção ali de fazer perguntas de interesse do que é importante para você, né? Bom, então esse imóvel oferece exatamente essa localização privilegiada, que proporciona conveniência e qualidade de vida para você e para sua família. Então, suponhamos que essa pessoa que eu esteja oferecendo, por exemplo, esse imóvel, já tenha falado que eu preciso de algo que seja bem localizado, que eu preciso de levar minhas crianças na escola e eu não tenho muito tempo. Então, olha só que interessante, né? Então, aí é a questão do custo com benefício. Tá? Não é uma forma de você trazer a demonstração de valor. Beleza, demonstrei ali o valor, eu parto para uma segunda, né, para uma segunda técnica, mas aí, só reforçando aqui, nessa demonstração de valor, eu preciso de reforçar o diferencial do produto, tá, do que eu faço, e antes de falar desconto de forma de pagamento, deixar claro o que o cliente ganha, principalmente a longo prazo. Então, tem o erro de muitos vendedores é quando fala que está caro, já sai falando, olha, eu consigo fazer tanto para você, tá? Então, esse é o erro de muitos vendedores. Opa, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar pitando. Bom, vamos lá. Então, é interessante também mencionar que, por exemplo, imóveis nessa região estão em alta demanda, com uma valorização constante ao longo dos anos. Então, comprar agora significa investir em um patrimônio sólido, com potencial de retorno financeiro a longo prazo. Vocês percebem, olha só, passou por uma reforma recente, contando com acabamentos modernos de alta qualidade. Isso significa que você não vai precisar se preocupar com esses custos de reforma ou manutenção nesse curto prazo para poder entrar. Então, reforçar o diferencial do produto. Qual que é o diferencial? O que ele vai ganhar? Beleza, aí depois a gente vai para a técnica de testemunho de cliente. Isso tudo pode ser bem junto, tá, gente? Então, compartilhar depoimentos de clientes satisfeitos que obtiveram sucesso ao utilizar aquele produto ou aquele serviço. Isso vai ajudar a construir o quê? Credibilidade, confiança, mostrando que outras pessoas elas estão satisfeitas com aquele investimento. Então, isso aqui ajuda muito a fortalecer e contornar uma objeção. Ajuda na tomada de decisão, tá? Até porque, pessoal, por que é importante seguir essa ordem de demonstração de valor, de técnica de testemunho, e só depois oferecer mesmo um desconto? Porque tem pessoas que nessas primeiras, contornando essas primeiras objeções dessa forma, já consegue fechar. Então, às vezes eu já consigo fechar com um valor cheio, tá? Dependendo da situação. E aí entra, de fato, a oferta personalizada.
A gente fala que não é desconto, é uma oferta personalizada. Olha, eu posso ver o que eu consigo fazer para você, tá? Posso considerar uma oferta personalizada para você, levando em consideração que aí pega alguma questão da pessoa, tá? Levando em consideração que você é um cliente já nosso, levando em consideração que você que é muito da preferência para a gente, eu também gostaria muito de oferecer isso para você, porque eu tenho certeza que você vai gostar do meu produto. O produto vai fazer diferença na sua vida, tá? E aí, essa oferta personalizada, ela não é só uma opção de desconto, tá? Mas isso pode incluir planos de pagamento mais flexível, né? O desconto especial, ou pacotes com benefícios adicionais. Olha, eu não consigo cair nesse preço, mas eu consigo te entregar isso aqui de bônus, tá? Então, esses são os 3 passos para contornar a oferta, perdão, a objeção está muito caro, tá? Demonstração de valor, aí a gente parte para a técnica de testemunho do cliente e para oferta personalizada. Neste momento aqui de técnica de testemunho do cliente, a gente pode até mostrar, às vezes, feedbacks, mostrar aqui, alguns feedbacks que eu já recebi, para você ver o quanto que eles ficaram satisfeitos com os nossos produtos. Se tiver um post sobre esses feedbacks no Instagram, compartilhe esse post, é até melhor, tá? Que dá a oportunidade do possível cliente fazer contato com aquelas pessoas que já deram depoimento, caso elas estejam identificadas, tá bom? Lembrando que para compartilhar um depoimento identificado, é interessante a gente pedir autorização, tá bom? É necessário, Mayara? Não tem nada que obrigue, tá? Mas é interessante. Eu sempre peço, até porque eu respeito ali a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio com esse intuito de organizar melhor tudo que a gente posta, né? Tudo que a gente coloca ou comercializa na rede social, os dados como um todo. Eu sempre faço esse contato. Pergunto, é importante. Tá? Mas não, se eu quiser compartilhar algo sem, não tem problema, tá? Não tem nada que obrigue. Outra objeção é, não tenho certeza se é o que eu preciso. Eu uso essa objeção de vez em quando, tá? Não tenho certeza, tem que ver, tem que analisar, vou conversar com meu marido. Tá? Então, essa objeção, ela surge principalmente quando o cliente está indeciso sobre a relevância do seu produto ou serviço para as necessidades específicas que ele tem. Não sei se é realmente isso que eu preciso. Então, para lidar com essa situação, é fundamental compreender as necessidades do cliente e oferecer informações detalhadas sobre como o seu produto ou serviço pode atendê-lo. Algumas técnicas que a gente pode aplicar são um diagnóstico preciso, que é, de fato, essas perguntas que a gente faz antes, as perguntas de interesse. Tá? Então, a pergunta para poder identificar melhor as necessidades e desafios do cliente, com base nas respostas que a gente vai destacar os pontos-chave que vão mostrar como que esse produto, como que esse serviço pode solucionar essas questões, tá? Exemplo na prática. Vamos considerar aqui um exemplo de uma pessoa que venda semijoia. Primeiramente, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre o que você busca em uma semijoia. Quais são os elementos mais importantes para você? Estilo, qualidade, durabilidade. Com base nessas informações, eu posso te apresentar algumas peças que se encaixem perfeitamente no que você procura. Importante para mim, que assim eu consigo te apresentar exatamente o que você quer, o que você gosta, de acordo com as suas necessidades, né? Então, é esse tipo de pergunta, são as perguntas de interesse. Depois, nós temos o gatilho mental da prova social. O que é isso? É usar exemplos reais para poder ilustrar como que outras pessoas com necessidades semelhantes às do cliente se beneficiaram do seu produto ou serviço. Isso ajuda a visualizar a aplicação prática e o potencial impacto positivo. Então, mostrando, olha, eu já tive clientes aqui com essas necessidades, nós utilizamos essas estratégias, eles saíram com esses resultados, com essas oportunidades, tá? Então, isso aqui é gatilho mental da prova social.
Até porque quando a gente, é como se fosse visualizar um exemplo prático, né? Tenho cases com um exemplo muito parecido do que você está vivendo. Tá? Uma outra cliente que eu tinha precisava também de semijoia para este evento, usou dessa forma, olha aqui, ó, e mostra. Né? Às vezes a gente tem lá pessoas que postam, né, a gente, e a gente reposta e coloca ali num destaque. É importante destacar, para de fácil acesso eu posso sempre, dependendo da objeção, mostrar ali os destaques do Instagram, tá? Ou ainda atrai ali a curiosidade para a pessoa ir lá e ver mais esses destaques depois. E uma terceira estratégia de contornar essa objeção é compromisso de qualidade, oferecer garantia de satisfação ao período de teste para poder tranquilizar o cliente. Tem produto tem produto, serviço que dá para fazer, tem produto, serviço que não dá para fazer, né? Eu não posso falar para a pessoa assim, olha, vamos supor que eu venda bolo, se você não gostar, você pode devolver, não tem como, tá? Então, tem que entender qual que seria esse seu compromisso de qualidade. Eu devolvo seu dinheiro, são 7 dias grátis. Lembrando que tudo que a gente compra pela internet, 7 dias grátis, não é uma bonificação, é uma obrigatoriedade de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, tudo que eu compro que eu não estou vendo de perto, igual aqui, ó, vamos supor que eu estou comprando essa taça numa loja, eu estou vendo a taça, então eu não tenho o período de arrependimento de compra, que são 7 dias úteis. Perdão, úteis não, 7 dias, tá? Agora, se eu compro pela internet, nós temos esse período de teste grátis, né, que teve esse nome, foi conhecido como teste grátis, mas não é teste grátis, é porque eu estou comprando algo que eu não estou vendo, então é um período de arrependimento, que a gente chama, tá? Então, eu posso devolver. E aí, para infoprodutos, por exemplo, é chamado de 7 dias grátis. Tudo que a gente compra pela internet, a gente tem um período de 7 dias, tá? É garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui a gente tem essa oportunidade, né? Se a gente dá esse compromisso de qualidade, eu ofereço, né? Um período de 7 dias, até porque ele é obrigatório, né? Tem um período de 7 dias aí de arrependimento. Então, um exemplo aqui neste caso das semijoias. Ó, além disso, nós garantimos a qualidade das nossas semijoias. Utilizamos materiais selecionados, técnicas de fabricação que garantem durabilidade, resistência, para que você possa desfrutar das peças por muito tempo. Oferecemos também uma garantia de satisfação, que permite que você experimente as semijoias no conforto da sua casa. Caso não esteja completamente satisfeito, tem a opção de trocar e devolver o produto. Aí tem que ver quanto tempo que tem para troca, né? Loja física costuma ter alguns dias para troca. Quanto tempo? Com a etiqueta vão ser 15 dias? Quanto tempo, né? O presente, a gente tem um tempo para troca. Quanto tempo que é? Então, é deixar claro isso. Tem a garantia, caso estrague o seu produto, ele venha ficar feio. A gente tem uma garantia. Algumas marcas, por exemplo, Facrisa é uma marca que tem garantia vitalícia, né? Eu já fui vendedora Facrisa na adolescência. Eu tinha essa garantia vitalícia. Hoje eu ainda consumo, por exemplo, dessa marca porque eu gosto dessa garantia. Se de hoje para amanhã os meus colares, as minhas peças ficarem feias, eles dão um novo banho. Eu volto uma peça novinha, tá? Então, isso aqui é uma forma de ter um compromisso com a qualidade. Como que você garante? Como que eu aqui no meu negócio eu garanto a qualidade? Além desse teste grátis, período de teste grátis são 7 dias, que eu não considero, de fato, um compromisso com a qualidade, porque eu, Maiara, sei que é obrigatório, então não é algo que eu faço porque eu quero, é algo que eu faço porque é obrigatório, né? Então, eu sei que quando uma empresa fala, você tem um teste grátis de 7 dias, não é mais que sua obrigação me dá, tá? Agora, se ela vir e falar, não, você pode fazer um teste grátis de 30 dias, aí sim, é um diferencial da empresa, ela está fazendo porque ela quer aquele período, tá? Então, o compromisso com a qualidade, como que eu uso aqui na MB? Quando eu falo assim, olha, os nossos encontros, eles são ao vivo, e o seu resultado é extremamente importante para mim. Então, por que eu gosto ao vivo? Porque eu consigo personalizar de acordo com as suas necessidades, eu consigo dar exemplos personalizados. Isso é um diferencial. Então, é o meu compromisso com a qualidade. Além disso,
eu tenho fontes e trabalho muito com pesquisa científica. Então, é um conteúdo muitas vezes mais aprofundado, com muito cunho voltado para a neurociência e comportamento do consumidor. A gente entende o que de fato está tendo resultado no mercado a partir de pesquisas sérias, né? Então, isso aqui é um compromisso com a qualidade e que eu utilizo como argumento. Como que eu trabalho isso na minha apresentação? Vocês já devem ter percebido alguns. Eu trabalho isso aqui antes da objeção vir, eu já falo. Então, muitas vezes eu contorno objeções antes do cliente falar. Por quê? Porque no final, na hora que eu falo o preço, muitas vezes ele tem a impressão assim, nossa, preço bom. Eu esperava mais. Porque eu já usei essas técnicas antes, tá? Isso, inclusive, eu ouvi ontem de um lead. Então, eu esperava que era mais caro. Por quê? Porque o que eu apresentei para ele antes fez com que ele entendesse qual que era o valor do que eu estava entregando para ele, tá? E quando apresenta tanta coisa, ele pensa assim, nossa, vai ser rios de dinheiro, tá? Então, isso é interessante, faz com que as pessoas muitas vezes queiram fechar na hora. Bom, isso é estratégia, tá? Vamos lá. Outra objeção é, não tenho tempo para isso agora. Nossa, essa objeção é fofinha, né? É uma objeção muito usada. Sem perceber, a gente usa, tá? E é interessante porque, às vezes, é uma objeção que a gente nem fala, mas a gente percebe que o cliente está usando essa objeção quando ele nos ignora um pouco, tá? Porque é como se ele não tivesse tempo, de fato, para dar aquilo ali, para enxergar aquilo como uma prioridade. Então, muitas vezes, os clientes eles alegam falta de tempo como uma objeção. Eles podem estar ocupados ou sentirem que não tem tempo suficiente para investir em determinado produto ou serviço. A verdade é que ele não quer dar prioridade para aquilo agora, porque ele não enxergou que aquilo é uma prioridade para ele agora. Então, a gente precisa de usar a técnica de benefícios temporais. O que é isso? Destacar a importância do momento certo, explicar ao cliente que agir no momento certo pode trazer benefícios significativos, mostrar como que o seu produto ou serviço pode ajudá-lo a economizar tempo, resolver um problema imediato. Por exemplo, se você oferece um software de produtividade, enfatize que ele pode agilizar tarefas, liberar mais tempo para outras atividades importantes, tá? Exemplo na prática. Sempre usar a palavra compreendo, tá? Porque eu solte essa. Eu estou sem tempo. Eu compreendo perfeitamente a sua preocupação com o tempo. Todos nós vivemos em um mundo acelerado e com diversas demandas, não é mesmo? No entanto, deixa eu te mostrar como que investir um pouco no seu tempo agora pode trazer benefícios significativos para você a longo prazo. E aí você apresenta, tá? Ali as questões, aí volta naquela parte de mostrar o seu diferencial, tá? E aí o legal eu, Mayara, gosto de agendar um horário para poder conversar com essa pessoa. Eu gosto de trazer a pessoa para próximo de mim. Eu atendo 100% online, mas eu gosto de agendar um horário para que eu possa conversar online e entender de fato qual que é a verdadeira objeção. Até porque eu já falei sobre isso para algumas pessoas, alguns treinamentos. A objeção que o cliente te conta, geralmente não é a verdadeira objeção. Então, quando eu falo assim, vou conversar com meu marido, não necessariamente eu tenho a obrigação de conversar com meu marido, mas é porque eu quero ver o quê? Às vezes eu quero fazer meus cálculos, eu quero pensar, eu quero procurar outros preços, eu quero olhar o preço na concorrência e não quero falar isso. Eu quero ver se eu vou conseguir bancar, por exemplo, esse investimento neste momento. Às vezes eu não tenho limite no cartão de crédito. Entende? É isso. Esperar virar o cartão de crédito. E aí eu preciso de fazer mais perguntas para entender, porque às vezes eu consigo fechar com você, te dando a possibilidade de você pagar depois, passar o cartão quando a semana o cartão de crédito vira, coisa do tipo, tá? Mas para isso eu preciso de entender qual que é a verdadeira objeção, porque eu não vou falar de cara que o meu cliente pode fazer isso. Entende? E tem muitos clientes que não falam de cara qual que é a verdadeira objeção, tá? Então, por isso que é importante agendar um horário mais conveniente, porque aí você consegue explicar, tirar as dúvidas
e entender quais são as verdadeiras objeções. Então, oferecer opções flexíveis para o cliente possa reservar um horário mais adequado, tá? O exemplo aqui para você. Para que possamos discutir melhor e abordar todas essas dúvidas e necessidades, podemos conversar, podemos agendar um horário mais adequado para uma conversa mais detalhada. Assim você vai ter a tranquilidade de dedicar o tempo necessário para explorar todos os benefícios, soluções que nós podemos te oferecer. Aí, geralmente, você dá 2 opções de agenda. Posso agendar na segunda-feira de manhã ou na terça-feira à tarde. Qual que é melhor para você? E aí você vai ouvir, às vezes ele vai falar, eu só consigo final de semana. Ah, tá, perfeito, deixa eu ver o que eu consigo aqui. E aí vocês estão negociando o horário, tá? Depois você vai focar em demonstrar recompensas do investimento de tempo, tá? Tanto de tempo, porque o que ele trouxe de objeção não é o dinheiro ali. Ele trouxe de objeção, neste caso, o tempo, né? Então, ele precisa de entender que o tempo ele está investindo ali. Então, mostrar ao cliente que o tempo investido em conhecer o produto ou serviço ele vai valer a pena, apresentar resultados tangíveis, casos de sucesso de outros clientes que investiram tempo e tiveram benefícios significativos, tá? Então, um exemplo. Além disso, é importante ressaltar que o tempo investido em conhecer o nosso software, por exemplo, será recompensador. Muitos dos nossos clientes relataram um aumento significativo na sua produtividade e eficiência após a implementação. Eles conseguem realizar mais tarefas em menos tempo, o que os deixa mais satisfeitos com a sensação de realização. Tá? Então, é uma forma interessante de você demonstrar. Próxima objeção, já tem um fornecedor. Essa objeção é tensa, né? Bom, isso não quer dizer que você quer tirar o cliente do seu concorrente, tá? Do outro fornecedor. Mas você precisa de identificar e trazer algumas informações. Você não simplesmente vai falar, ah, tudo bem, obrigado. Tá? Não. O que você vai poder falar? Você pode usar a técnica da vantagem competitiva, identificar e enfatizar os benefícios exclusivos do seu produto, tá? Ou do seu serviço, que vai oferecer uma comparação ali com o fornecedor atual. Eu sugiro uma comparação. Eu não falo mal do concorrente, nunca, tá? Eu vou trazer o meu diferencial perante o concorrente. Aí ele vai trazer um concorrente que eu não conheço. Você foca no seu diferencial, que você já sabe que você tem, que é a grande maioria do mercado. Agora, o ideal é que você conheça os seus concorrentes, tá? Conhecer os concorrentes é importante. Até para você saber qual que é seu diferencial. Se eu não conheço os meus concorrentes, como que eu vou saber qual que é meu diferencial? E ser claro como que você pode ajudar a alcançar melhores resultados ou obter vantagens adicionais. Então, um exemplo. Compreendo que você já tem um fornecedor estabelecido e valoriza a relação que você tem com eles. Olha, respeito, tá? Respeito e valorizo. No entanto, eu gostaria de destacar alguns pontos importantes sobre o nosso produto e que podem fazer toda a diferença no seu negócio. Além disso, nós oferecemos benefícios exclusivos para os nossos clientes. Nós temos um suporte personalizado, dedicado, pronto para atender todas as suas necessidades. Estamos sempre disponíveis para poder ajudar e garantir que você esteja satisfeito com o nosso produto ou serviço. E um dos nossos principais diferenciais é a qualidade e confiabilidade do nosso serviço ou produto. Os nossos clientes têm relatado resultados significativos de satisfação em trabalhar conosco. Eu posso ter esse script, eu posso mandar um áudio, eu posso escrever de uma forma humanizada, personalizada, tá? Então, essa é uma forma de você contornar quando o seu cliente já diz que já tem fornecedor. E aí você vai apresentar casos de sucesso, tá? Casos de sucesso, principalmente focando ali em clientes que migraram para o seu produto e obtiveram resultados notáveis, e oferta personalizada no final, tá? Então, vocês perceberam que tem sempre 3 etapas, né? Geralmente. O compreendo, trago benefício, apresento o depoimento ou caso de sucesso e oferta personalizada. É muito parecido para quase tudo, certo? E aí, essa aqui a gente traz o 4, que é demonstrar segurança que seu cliente não vai se arrepender.
E aí, pessoal, vocês podem trazer essa certeza mais no tom de voz. Aqui eu acho interessante, se eu for usar texto, que eu use, por exemplo, pontos de exclamação, um tom mais firme, para que ele entenda que, cara, eu te garanto, porque eu tenho certeza, os meus casos são assim, 100% de resultado. Então, eu te garanto, eu tenho certeza que esse que você trouxe para mim aqui, que você precisa, que eu consigo te ajudar. É o famoso, eu confio no meu taco, né? Eu tenho certeza que você vai... Uma pessoa, pessoal, um consultor, um profissional, ele não acha nada, ele garante, ele tem certeza, ele tem orientação, ele dá orientação técnica, porque a gente não dá dica da orientação técnica, tá? Não dá conselho da orientação técnica. Por quê? Porque tem um conhecimento por trás. Conselho dá quem não sabe, conselho dá quem... Uma pessoa que não tem aquele conhecimento técnico na área, tá? Então, o consultor, por exemplo, não dá conselho, dá orientação técnica. O profissional dá orientação técnica. Então, ó, entendo que mudar de fornecedor pode parecer uma decisão complicada, mas eu estou aqui para facilitar esse processo. Aí você pode chamar para reunião. Posso marcar uma reunião para discutirmos com mais detalhes, como podemos atender suas expectativas. Você abre uma oportunidade para ele te conhecer. Ah, esse é o objetivo. Você precisa de mostrar, você precisa de chegar de alguma forma. Depois, é estratégia de venda. Mas você precisa fazer com que esse possível cliente, né, o líder, ele te conheça de alguma forma. Tá? Outra objeção, preciso consultar outra pessoa. É o famoso vou ver com o meu marido e te retorno, tá? Ou vou ver com a minha esposa e te retorno. Tem casais que realmente eles têm esse pacto, né? Esse combinado de não comprar nada sem conversar um com o outro. Eu acho isso muito interessante. Aqui a gente também tem isso. A gente sempre fala, eu não compro nada muito, é algo, né, um valor assim mais elevado, principalmente, que envolva muito algum, por exemplo, a agenda, que envolva um dispêndio financeiro, sem conversar com meu marido, tá? Agora, depende, se é uma coisa simples, uma roupa, não, tá? Só para vocês entenderem. Então, a gente sempre troca essa ideia. Às vezes eu até comunico, só que legal, comunico, é diferente, tá? Só que legal, esse blazer que eu comprei, tal, vai chegar aí, só tô falando para você já saber, se chegar alguma encomenda é minha, tá? Bom, então, eu preciso de entender quais são as pessoas que influenciam aquilo ali, vai depender do que eu vendo. Então, eu já fui, né, abordada por vendedores que me perguntaram, para você tomar essa decisão, existe mais alguma outra pessoa que influencia na sua tomada de decisão? Me fizeram essa pergunta. E eu falei, sim, meu marido. Ah, então chama ele para a nossa call, chama ele para a nossa reunião, traz ele aqui para ver. Então, nem sempre ele pode. E aí eu falo, olha, eu preciso conversar com ele. Aí a pessoa tem que entender que eu vou ter que dar um retorno num prazo específico. Eu sempre falo, meu retorno provavelmente vai ser com tantos dias. Eu vou ver com ele retorno. O vendedor que tem técnica, ele vai fazer qual pergunta? Quando que você consegue dar um retorno? Para ele poder fazer contato com você. Não é o vendedor que faz contato. O vendedor bom não fica esperando o cliente retornar, não. Ele vai fazer contato com ele, vai falar assim, oi, fulano, tudo bem? Aqui é ciclano da empresa tal. Estou te ligando porque você esteve aqui no dia tal, viu o produto tal, né, se interessou pelo produto tal e ficou de conversar com o seu marido. Me conta como que foi essa conversa, deu tudo certo? Você tem alguma novidade para me falar? Pronto, tá? Então, antes, eu preciso, né, de abordar, de falar qualquer coisa, eu preciso de identificar as influências que vai envolver aqui essa pessoa, quem que ela vai consultar no processo de vendas. Então, antes, o que eu posso perguntar? Eu posso perguntar, né, como eu disse para vocês, se existe alguma pessoa que vai ajudar ela na tomada de decisão, e dependendo do que for, chamar ela para uma call, para chamar essa outra pessoa para a call também. Vamos supor, um arquiteto, tá?
Eu não vou tomar uma decisão de um projeto arquiteto para minha casa, onde eu não moro sozinha. Eu vou conversar com o marido. Então, uma arquiteta inteligente, vendedora, ela vai falar assim: ô Mayara, nossa chamada vai ser dia tal. E deixa eu te fazer uma pergunta, deixa eu entender. Existe mais alguma pessoa que vai te ajudar a decidir sobre o projeto? Sim, meu marido. Olha, caso você queira, pode convidá-lo para a chamada, tá? Vai ser um prazer tê-lo conosco neste dia também. Bom que ele já aproveita e tira suas dúvidas. Se o meu marido está participando, eu não posso usar mais essa objeção que tenho que ver com o meu marido, tá? O máximo que eu posso falar, vou pensar, vou fazer meus cálculos financeiros. Aí a vendedora, por exemplo, ela já entra com outros argumentos, tá bom? Bom, então, nesse processo de vendas, caso eu fale, né? Vou conversar com fulano. O que o vendedor pode falar? Compreendo que você queira consultar outra pessoa antes de tomar uma decisão. Posso saber quem que é essa pessoa e o que você gostaria de discutir com ela? Às vezes ela fala, não, vou ter que ver com o João. Que João? Qual que é a influência do João na sua vida? É só saber como que eu pergunto, tá? Ficarei feliz em fornecer qualquer informação adicional ou responder a quaisquer perguntas que ela possa ter. Só para eu entender, João é o quê? Ele é seu... Aí eu deixo meio que aberto para a pessoa responder. João é seu marido? João faz parte, vai te ajudar nesse processo de decisão? De qual forma? Não estou te perguntando porque eu vou, né, eu fico feliz se eu puder fornecer alguma informação adicional, perguntas que ele possa ter, tá bom? Caso tenha dúvidas também pode me perguntar. Enfim. Às vezes, João é meu filho que faz a arquitetura e que vai me ajudar na tomada de decisão, certo? E aí eu sei que eu posso usar mais termos técnicos, dependendo da situação. Depois eu posso trazer o poder da evidência. O que é isso? Fornecer ao cliente argumentos convincentes que ele possa compartilhar com a pessoa que ele vai consultar. Então, se eu falo para essa arquiteta assim, eu vou falar com o fulano, que é com meu filho, ele faz arquitetura e quero trocar uma ideia com ele. Aí eu posso entregar outras informações para ela poder passar para ele, tá? Então, eu entendo a importância de obter a opinião de outra pessoa. Aqui está um folheto que vai resumir os principais benefícios do nosso produto, do nosso serviço, juntamente com alguns depoimentos de clientes que tiveram ótimos resultados. Isso pode ajudar você e a pessoa consultada a ter uma visão mais completa do que oferecemos. Então, eu sempre envio para vocês o meu onboarding, né? Eu tenho aquele meu documento que traz informações importantes sobre a minha empresa, traz depoimentos, como que a gente trabalha por aqui. Isso é um documento que vai auxiliar no seu possível cliente a ter argumentos com quem ele vai conversar, tá? E passa também mais profissionalismo. Então, o onboarding, pessoal, ele é crucial, é importante ter. O que é esse onboarding? É um documento que vai trazer fotos suas fotos do profissional, sua logo. Isso é para compartilhar mais profissionalismo, tá? Nele você pode colocar depoimento. Quase todo mundo aqui tem o meu. Então, usar ele é bem interessante, tá? Fazer um desse. Pode usar como exemplo. E agendar uma reunião conjunta para poder responder quaisquer dúvidas. Olha, caso você queira, chama ele para uma reunião também. Posso agendar. Muitas vezes eu faço isso. Às vezes a pessoa quer comprar mentoria, mas ela quer chamar o marido, porque o marido é sócio dela na empresa. Chamar alguém para poder participar e tirar algumas dúvidas para eu me apresentar. Isso é importante, tá? Então, você precisa de dar essa possibilidade. Não esperar o seu cliente pedir para que você faça isso. Tá bom? Um exemplo, se você achar útil, eu posso agendar uma reunião com você e a pessoa consultada, para que possamos discutir todos os detalhes e responder quais são as perguntas, tá? Estou aqui para ajudar e garantir que você tome a melhor decisão. Isso é importante. Outra objeção muito comum. O preço está fora do meu orçamento. Não é isso que eu estou podendo agora, né? É muito parecido com estar caro, certo? Só que aqui a pessoa, ela tem consciência que o caro e o barato são subjetivos. Por isso que ela fala, não, tá fora do meu orçamento hoje, tá? Então, aqui eu preciso ter
a estratégia de valorização. O que é isso? Eu vou concentrar em destacar o valor que o meu produto ou serviço oferece, ao invés de enfatizar o preço do produto, tá bom? Então, explicar como que ele pode resolver um problema específico do cliente, economizar tempo, como que vai economizar dinheiro, trazer esses benefícios exclusivos, mostrar resultado tangível, tá? Para poder obter esse investimento no produto ou serviço. Então, um exemplo, entendo que o produto, né, que o preço possa parecer um pouco alto à primeira vista, mas considere todos esses benefícios e resultados que você vai poder obter ao utilizar o nosso produto. Já pensou? Eu sempre gosto de fazer perguntas, tá? No meio da frase ali. Ele foi desenvolvido para ajudar você a economizar tempo, aumentar sua produtividade, alcançar resultados mais rapidamente. Então, quando você investe nele, você está fazendo investimento no seu sucesso a longo prazo. Você já tinha parado para pensar dessa forma? Pronto, tá? Aí você usa a técnica da prova social, né? Compartilhando isso em segmento, tá? Tudo seguido. Muitos clientes que inicialmente tinham dúvidas sobre o preço descobriram que investimento valeu a pena. Deixa eu compartilhar com você alguns depoimentos de clientes satisfeitos que alcançaram ótimos resultados quando utilizaram esse produto. Eles também tinham preocupações com o preço, mas perceberam que o retorno sobre o investimento superou as expectativas. Isso aqui é importante. Isso aqui contribui muito para a gente fechar negócio, tá? E aí, a gente entende que está fora do orçamento, eu preciso de flexibilizar o pagamento. Então, trazer alternativas de pagamento convenientes. O que é isso? Se o cliente está preocupado com o custo inicial, apresentar opções flexíveis de pagamento, incluir parcelamento, desconto para pagamento à vista, enfim, entender. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta. De qual forma que ficaria melhor para você? Você prefere desconto à vista ou ficaria melhor para você mais parcelamento de mais vezes? O que seria melhor para você neste momento? Sempre gosto de entender para poder ver o que eu posso fazer para ele, tá? Então, para tornar mais fácil para você, a gente tem opções de pagamentos flexíveis, mas deixa eu entender o que fica melhor para você, tá bom? Aí eu falo, ó, podemos parcelar o valor total em várias vezes, a gente ajusta as parcelas de acordo com o seu orçamento. Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso te pagar R$ 200 por mês, é o que eu consigo. Peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer, tá bom? Assim, a gente pode aproveitar os benefícios, né, imediatos do produto sem comprometer as finanças. O objetivo é, nossa, eu sei, eu tô vendo que você precisa muito desse tratamento hoje, desse produto, desse serviço, o quanto antes. Então, para poder você aproveitar esses benefícios, eu vou te dar essa opção aqui de pagamento para você começar isso o quanto antes. O que você acha? Cabe no seu orçamento dessa forma? E aí a gente vai conversando e vai entendendo, tá? Eu preciso pensar mais sobre o assunto. Você vai aplicar a técnica de apoio para uma decisão consciente, tá? Ó, eu entendo que você queira pensar mais sobre o assunto. Eu posso ajudar a esclarecer algumas dúvidas ou preocupações que você tenha, porque às vezes nós temos mais dúvidas, tá? As pessoas ali, né, os clientes, eles têm mais dúvidas, então você traz, responde algumas dúvidas que já foram surgindo por ali. Eu estou aqui para ajudar você a tomar a melhor decisão com base nas suas necessidades, oferecer uma garantia, tá? Para garantir sua total satisfação, nós oferecemos tanto tempo de garantia. E aí, o bom é que na gravação vocês podem pausar para poder ir pegando os exemplos, tá? E mostrar a perda em não tomar uma decisão agora. Isso aqui é muito interessante. Então, usar o gatilho mental da dor para poder destacar que o cliente está perdendo ao adiar essa compra. Então, destacar os possíveis impactos negativos de não agir imediatamente, como perder oportunidades, né, ficar para trás da concorrência ou continuar lidando com um problema não resolvido. É o famoso quanto que você quer resolver este problema hoje. Bom, adoro essa frase, essa pergunta. Isso pode despertar um senso de urgência e motivar para tomar uma decisão. Ok? Um exemplo aí para vocês. Vocês podem também pausar e ir pegando esses exemplos.
Uma outra objeção muito usada, principalmente em ambientes físicos, estou olhando, né? Estou dando uma olhadinha. Então, essa é uma objeção muito comum. Como que a gente faz? A gente precisa de transformar o visitante em cliente satisfeito. Então, eu vou sempre, essa objeção, quando eu estou em treinamento presencial, eu sempre falo o que o vendedor deve fazer, tá? Então, aqui, olha só, eu vou responder o meu possível cliente com um sorriso, vou demonstrar entusiasmo, porque tem gente que a gente fala assim, tô só dando uma olhadinha, o vendedor já fecha a cara, tá? Então, eu preciso de mostrar para ele os produtos, os serviços que você oferece, tá? Então, é importante mostrar que eu estou disposto a ajudá-lo, encontrar exatamente o que ele precisa. Como que eu faço isso? No ambiente físico, eu consigo falar, olha, claro, seja muito bem-vindo. Qual que é seu nome? Tá, Maiara. Muito prazer, Maiara. Eu me chamo Lúcia, eu estou aqui para te ajudar. Se você precisar, qualquer dúvida, você pode me chamar. Para que você tenha uma experiência melhor, deixa eu te falar. Aqui, desse lado, nós temos os sapatos, né, os produtos femininos. Do outro lado, nós temos os produtos masculinos. E aí, enfim, e aí vai trazendo mesmo uma visão geral da empresa, né, da loja, do que se oferece, para que a pessoa consiga fazer esse tour guiado, tá bom? E ó, eu estou aqui, o que você precisar, você pode me ajudar, você pode me chamar. Reforçando, meu nome é tal. Por que eu tenho que falar de novo o nome? Porque as pessoas esqueceram. Depois de todas as informações que eu disse, o nome que eu falei no início, a pessoa já esqueceu, tá? Faça perguntas abertas para entender as necessidades do cliente. Você também pode fazer perguntas, tá? Chegar, ó, você está buscando algo específico? Ou gostaria de explorar alguma opção diferente? Ela pode falar, eu estou precisando de comprar um presente para o meu pai, por isso que eu estou aqui na aula masculina, estou dando uma olhadinha aqui, para ver se eu acho algo no estilo dele, tá? Ou algo que cabe no meu bolso, no meu orçamento. E aí é importante, nesse meio tempo, também você criar um senso de urgência e novidade. O que é isso? Olha, eu sei que você está apenas dando uma olhadinha, mas a gente está com algumas novidades que acabaram de chegar. Produto exclusivo, tem chamado muita atenção dos clientes. Eu posso mostrar para você um pouquinho dele, né? Como que ele pode ser útil para o seu pai, por exemplo. Nossa, os homens estão adorando, porque ele tem uma coisa que legal, um antiderrapante, principalmente homens mais velhos, né? E aí é importante você trazer, olha, a questão é que como ele está sendo um produto muito legal, muitos benefícios e com valor acessível, ele está saindo muito, né? A gente está com algumas unidades limitadas, tá se esgotando rapidamente. Então, você usa aí um senso de urgência, tá? Então, a gente está com uma promoção exclusiva nesse dia, esse traz quem realmente tem, ok? E como que eu contorno a objeção de o preço está mais baixo na concorrência? Essa objeção, a gente precisa de destacar o valor agregado, né? É mostrar ao cliente os benefícios exclusivos que o seu produto oferece. Mas eu vendo o mesmo produto que o meu concorrente. Tá, mas você tem um diferencial. Seu diferencial é o atendimento, seu diferencial é a forma de pagamento, seu diferencial é a entrega. Qual que é o serviço agregado ao que você vende? Precisa de identificar, tá? Então, mostrar ao cliente esses benefícios exclusivos, focar nos diferenciais, na qualidade, no suporte pós-venda, em qualquer coisa que vai justificar o preço mais elevado, tá? Então, ó, entendo que você encontrou uma oferta mais barata em outro lugar, porém nosso produto ele possui recursos exclusivos que o tornam mais eficiente e durável a longo prazo. Além disso, nós oferecemos um suporte personalizado, acompanhamento contínuo, para poder garantir essa satisfação. O que você pode colocar, tá bom? E, ó, comparar os custos e benefícios. Embora o preço na concorrência possa parecer mais atrativo inicialmente, é importante considerar a qualidade, a durabilidade, né, os benefícios adicionais que o nosso produto oferece. A longo prazo, investir em um produto de qualidade superior
pode resultar em economia, evitando gastos com manutenção ou substituição frequente. Muito comum com eletrodomésticos, por exemplo, né? Ou com produtos mais acessíveis, mas que às vezes as marcas, elas são duvidosas, uma qualidade que não dura por muito tempo, tá bom? E prova social e depoimentos também, para poder ajudar. E erros comuns que a gente deve evitar enquanto está ali trabalhando as objeções. É ficar na defensiva, ou seja, evitar entrar em uma postura defensiva quando o cliente apresenta uma objeção. É muito comum isso acontecer, porque a tendência é que a gente goste tanto dos produtos que a gente vende, ou que a gente queira tanto vender, que ao invés de você gerar a empatia e o rapport, você fica na defensiva. Então, toma muito cuidado, porque os clientes observam isso e eles não gostam, tá? Responder de forma agressiva ou levar a objeção para o lado pessoal. Então, já vi vários vendedores falarem assim, nossa, mas você está falando que na concorrência está mais barato, vai lá e compra na concorrência, então. Só que não é isso que você quer que o seu cliente faça. Então, você precisa de contornar de uma forma mais inteligente, porque senão você vai realmente afastar o cliente e acabar prejudicando. Aquilo ali, óbvio que a gente não fala isso, mas às vezes você pensa, e se você pensa, nós somos reflexos do nosso pensamento, a tendência é que a gente tenha uma comunicação um pouquinho mais agressiva, tá? Então, é importante a gente manter a calma, escutar e responder de forma objetiva e profissional. Então, se o cliente disser, acho que vocês não têm experiência suficiente para me atender, evite responder como você está enganado. Temos anos de experiência. Em vez disso, opte por uma resposta mais empática, convincente. Eu entendo as suas preocupações, mas eu posso garantir que temos uma equipe altamente capacitada e pronta para atender as suas necessidades. Eu posso, inclusive, te entregar exemplos de projetos bem-sucedidos, de clientes satisfeitos, para corroborar isso aí, tá? Outro erro, ignorar as objeções, tá? Ignorar as objeções ou minimizar, isso é um erro muito comum. Cada objeção apresentada é uma oportunidade de esclarecer dúvidas e mostrar o valor do seu produto ou serviço. Inclusive, uma objeção, ela deve ser contornada antes dela ser realizada. Então, eu posso contornar uma objeção, muitas vezes eu contorno uma objeção antes dela surgir. E aí, uma ótima construção de conteúdo é a parte das objeções, tá? Eu posso construir conteúdo a partir das objeções. Como? Eu pego aquela objeção e trago as minhas respostas para ali. Já transformo aquilo ali no conteúdo, tá? Então, se o cliente disser, acha que o seu preço está muito alto, você pode dizer, compreendo sua preocupação com o preço, gostaria de mostrar como o nosso produto oferece excelente custo-benefício, enfim, tá? E respostas genéricas é importante evitar também, tá bom? Então, quando ele fala, não acredito que essa solução atenda às minhas necessidades, então, evitar responder de forma genérica, uma frase pronta. Então, é importante você entender quais são as necessidades do seu cliente antes de oferecer mesmo essa resposta da objeção, tá? Então, ao invés disso, você pode responder, compreendo que cada cliente tem necessidades únicas, então eu queria entender melhor quais são as suas especificamente, para poder apresentar como que a nossa solução pode atender a elas. Podemos agendar uma conversa para discutir mais? E é muito importante a gente manter a calma, postura profissional durante as nossas objeções. Então, é importante a gente respirar fundo, escutar atentamente e ser assertivo, mas não agressivo, e ter sempre foco nos benefícios, tá? Focar nos benefícios. Não se esqueçam, gente, as objeções, elas não são pessoais, muito pelo contrário, tá? Então, é importante a gente ser paciente e persistente. Bom, pessoal, essa foi a nossa Masterclass de hoje, com foco em algumas objeções, dando aí, o nosso objetivo é trazer formas de vocês contornarem essas objeções, para ajudar na criatividade. A minha sugestão é que agora vocês, de fato, façam um playbook a partir do template que eu vou compartilhar com vocês, tá bom?
esse playbook, o intuito é colocar a objeção e como que você responderia de acordo com o seu negócio. Eu espero que tenha sido útil aí para vocês e um beijo e bons estudos.